O escândalo que acaba de explodir vai abalar as estruturas de Brasília e mudar tudo o que você pensava saber sobre as viagens luxuosas em jatinhos particulares que envolvem o topo do judiciário brasileiro. A máscara caiu e o que foi revelado não é apenas uma coincidência, é um mapa detalhado de encontros sombrios, mensagens comprometedoras e um jogo de interesses que envolve cifras milionárias. Prepare-se porque o que a jornalista Malu Gaspar trouxe à tona é a peça que faltava no quebra-cabeça. Ela não apenas deu uma notícia, ela cruzou dados de voos da Folha de São Paulo com mensagens interceptadas do celular do empresário Vorcaro. E o resultado desse cruzamento é, no mínimo, estarrecedor. Esqueça as desculpas oficiais. O que está registrado nas mensagens destrói a narrativa de que essas viagens eram apenas compromissos profissionais da esposa. O buraco é muito mais embaixo. Vamos aos fatos, dia após dia, para você entender como esse esquema funcionava debaixo dos nossos narizes. No dia 21 de maio, véspera de um voo estratégico de Brasília para São Paulo, o cerco começa a se fechar. Às 9h30 da noite, Vorcaro envia uma mensagem para sua noiva, Marta, dizendo o seguinte: "Tô aqui em casa, amor. Ciro e Alexandre." Segundo as investigações, esse Ciro seria ninguém menos que o senador Ciro Nogueira. E o Alexandre? Sim, o próprio Alexandre de Moraes. Eles estavam reunidos na casa do empresário, em segredo, na calada da noite, planejando o que viria a seguir. Na manhã seguinte, o relato de Vorcaro é ainda mais revelador. Ele conta que os convidados só foram embora de madrugada e que ele só conseguiu dormir à 1 da manhã. E o que acontece logo depois dessa reunião secreta? O ministro embarca no jatinho de luxo de Vorcaro. Percebe o padrão? Primeiro o encontro privado, depois a carona de luxo. Mas não para por aí. 4 dias depois, em 26 de maio, a trama ganha novos contornos. Vorcaro volta a citar o ministro nas mensagens. Ele avisa a noiva que terá um novo encontro com o Alexandre e que decidiu organizar um jantarzinho íntimo, incluindo as esposas para dar um ar de normalidade. "Hoje à noite eu teria encontro com o Alexandre, então tô marcando um jantar também com as mulheres, ok?" escreveu ele. Dias depois, lá estão eles novamente, voando de Brasília para São Paulo no jatinho particular. O que os registros de Congonhas mostram é uma rotina de proximidade que ultrapassa qualquer limite ético ou republicano. Ficou claro, transparente como cristal. Essas viagens nunca foram para a mulher do ministro fazer negócios. A presença dela era apenas uma fachada, um acessório para tentar legalizar o uso de aeronaves privadas por um magistrado que deveria manter a imparcialidade acima de tudo. As viagens eram para o próprio Moraes. Era ele quem estava negociando. Era ele quem estava no centro das conversas com Vorcaro. E por que isso é tão grave agora? Porque o timing dessas viagens é cirúrgico. Tudo isso aconteceu exatamente quando o chamado Caso Master estava no seu ponto mais crítico. O Banco Master estava no radar do Banco Central, prestes a ser liquidado ou vendido para o BRB. Era uma operação de vida ou morte financeira. E curiosamente, no meio desse caos, o escritório da esposa do ministro tinha um contrato ativo de impressionantes 129 milhões de reais. É muita coincidência para ser apenas sorte, você não acha? O esquema funcionava como um relógio suíço, até que a pressão começou a aumentar. Um mês antes de Vorcaro ser preso, os voos param subitamente. As mensagens diminuem, o silêncio se instala, mas deixa para trás uma última evidência digital que é o verdadeiro batom na cueca. Uma mensagem enigmática, direta e assustadora enviada de Vorcaro para o próprio Moraes. Conseguiu bloquear? O que ele conseguiu bloquear? Um processo? Uma investigação? Uma conta bancária? Até agora, o silêncio sobre essa mensagem é absoluto. Ninguém explica. Ninguém justifica. Mas as evidências falam por si só. Isso não é apenas uma conduta inadequada. É um escândalo que exige que todos os envolvidos, Moraes, sua esposa, o empresário Vorcaro e até outros nomes citados, como o filho de Nunes Marques e Toffoli, sejam investigados com o rigor máximo da lei. A pergunta que fica no ar e que todo brasileiro de bem está se fazendo neste momento é: quem vai investigar os investigadores? Quem terá a coragem de enfrentar esse sistema onde as viagens de jatinho e os jantares de luxo parecem ditar o ritmo da justiça? O que estamos vendo é o uso explícito do poder para fins privados, uma promiscuidade entre o público e o particular que envergonha a nação. A Malu Gaspar encontrou a prova. Os dados dos voos confirmam. As mensagens do celular não mentem. O cruzamento é perfeito e a conclusão é inevitável. O Brasil precisa de respostas e não de silêncio ou notas oficiais protocolares. Precisamos saber a verdade sobre o que foi conversado naquelas madrugadas na casa de Vorcaro e o que realmente significava o tal bloqueio mencionado nas mensagens. Se você está cansado de ver o nosso país sendo tratado como um tabuleiro de interesses privados, compartilhe este vídeo. Não deixe que essa informação seja enterrada pelo sistema. A verdade tem o poder de libertar, mas ela precisa ser espalhada. Se inscreva aqui no canal para não perder os próximos desdobramentos desse caso, porque isso é só a ponta do iceberg. O que vem por aí pode ser ainda mais explosivo. Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que haverá uma investigação real ou tudo vai acabar em pizza mais uma vez? Sua opinião é fundamental para que essa discussão continue viva.
E se você quer entender ainda mais sobre os bastidores do poder e ter acesso a análises exclusivas que a grande mídia tem medo de mostrar, clique no link que deixei na descrição e no comentário fixado. Venha fazer parte da nossa comunidade, onde a verdade não tem censura. O Brasil precisa acordar, e o momento é agora. Nos vemos no próximo vídeo.